Universidade Federal de Minas Gerais, vestibular 2009, primeira etapa, Química, questão 62. Analise este gráfico em que estão representadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura para 3 solventes orgânicos: éter etílico, etanol e tetracloreto de carbono. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que eu vou analisar as opções juntamente com o gráfico. Opção A: o cloreto de cálcio apresenta maior pressão de vapor. De acordo com as curvas apresentadas, o éter etílico é o composto que apresenta a maior pressão de vapor, enquanto que o tetracloreto de carbono é o que apresenta menor pressão de vapor. A opção A está errada. Opção B: o CCl4 apresenta menor temperatura de ebulição. Não. Lembrando que pressão de vapor, quando for igual à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição, ou a substância entra em ebulição. Quanto maior a pressão de vapor, menor será a temperatura de ebulição. São inversamente proporcionais. Então, repetindo, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Analisando, novamente, a opção B, o CCl4 apresenta menor temperatura de ebulição? Não, ao contrário. A opção está errada. Opção C, o etanol apresenta interações intermoleculares mais fortes? Esta opção está correta, porém, não faz parte do contexto do gráfico. Volto a lembrar, a questão é, a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que... Vou analisar a opção C. O etanol apresenta interações intermoleculares mais fortes. Nós temos 3 tipos de forças intermoleculares: ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo e van der Waals. Numa ordem de intensidade de força, ponte de hidrogênio é a mais forte. Então nós teríamos uma ordem crescente: van der Waals, dipolo-dipolo e ponte de hidrogênio. Ordem de intensidade de força. De modo que a opção C está errada. Por que ela está errada? No contexto, o gráfico não faz referência às forças intermoleculares. Por isso que a opção C está errada. Opção D. O éter etílico apresenta maior volatilidade? Vamos fazer análise direta no gráfico. Para uma mesma pressão, eu tenho diferentes temperaturas de ebulição. De modo que, para uma mesma pressão, a temperatura de ebulição do éter etílico é menor que a do etanol, que por sua vez será menor que a do tetracloreto de carbono. Quanto menor a temperatura de ebulição, maior será a volatilidade, de modo que a opção D está correta. Encerrada a questão.